E o seu vídeo preferido com as principais notícias e alguns poucos rumores do mercado de hardware PC Gamer. Eu sei que você tem pouco tempo para acompanhar e prefere acompanhar tudo pelo resumão semanal. Sejam muito bem-vindos. Aproveite e dê uma conferida rápida na descrição, porque eu coloco todos os tópicos para que você possa ir navegando pelas principais notícias que mais te interessam, embora recomendo que você venha comigo até o final para se manter bem informado sobre o assunto no geral, ok? Aproveite e dê uma olhadinha também nos grupos de promoções que nós temos e rapidamente na nossa propaganda, que ajuda a manter os custos por aqui. Já começamos. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, aqui nós temos então a notícia oficial do Departamento lá do Tesouro dos Estados Unidos, que fez uma sanção contra 16 companhias de tecnologia da China, tá? Por um envolvimento num suporte com a Rússia. Provavelmente estão ofertando hardware, alguma coisa do tipo lá, e a gente sabe que os Estados Unidos é contra a Rússia nessa questão da Ucrânia, né? Então eles fazem sanções para impedir que a tecnologia chegue lá. E ao fazer isso, eles impedem que empresas americanas façam negócio com as empresas chinesas, o que acaba forçando eles a deixar de oferecer esse tipo de equipamento. E surpreendentemente apareceu uma empresa bem famosa nessa lista, que é a Deepcool. Sim, a Deepcool é uma empresa chinesa lá de Beijing, né? Acho que é assim que se fala, Beijing. Né? E segundo o que eles falam aqui, a Deepcool fez o fornecimento de 1 milhão de componentes, de equipamentos ali para a Rússia, tá? E isso está ligado isso poderia estar ligado diretamente ou indiretamente na questão da guerra, tá? Então aqui nós vemos que o que isso significa é que a divisão dos Estados Unidos da Deepcool deve imediatamente cessar as operações em relação a essa companhia na China, porque a Deepcool também está nos Estados Unidos. Potencialmente, caso eles não parem de fazer esse tipo de negócio, as vendas de produtos Deepcool podem parar no mercado americano. Caramba, cara. E os residentes dos Estados Unidos não vão poder fazer nenhum tipo de negócio com essa marca, cara. Seria, de repente, um fim da Deepcool nos Estados Unidos? Pois é, vamos acompanhar isso aqui de perto, tá? Pelo menos o Brasil deve continuar, porque o Brasil acaba importando diretamente da China. Aqui nós temos a Qualcomm. A gente sabe que a Qualcomm está entrando no mercado de PCs desktop, né, usando o Windows para ARM, certo? E existe um potencial muito grande, já estão lançando notebooks, na própria Computex foi falado. E logo após eles trazerem isso, agora nós temos detalhes da GPU presente aqui. E pelo que eles revelaram, ok, é a própria empresa, mas parece bem promissora. Vamos aqui aos detalhes então. Chama Adreno X1, tá? E vai ter a nomenclatura na frente, o X185, pode ter outros números. Basicamente é um gráfico integrado para os seus SoCs, os X-Series que já foram anunciados. Aqui eles citam que tem 6 shaders, combinando 1536 FP32 à luz, tá? Capazes de oferecer 96 textos por ciclo, eu falei em inglês e português ao mesmo tempo. Em termos de desempenho bruto, 4.6 teraflops, é isso que normalmente as pessoas querem saber. A Adreno X1 suporta DirectX 12.1, com Shader Model 6.7, DirectX 11, Vulkan.3 e OpenCL, tá? E aqui em termos de desempenho, a Qualcomm fala que o X185, que seria a sua melhor, pode ultrapassar o gráfico integrado da Intel em todos os testes em Full HD. Ô Lucas, o gráfico integrado da Intel não é tão difícil de ser batido, né? A gente fez um teste esses dias, vou até deixar o vídeo aparecendo aqui no canto, comparando o gráfico integrado da Intel com vários CPUs da AMD que tem gráficos mais poderosos, e ele foi o pior. Só que nessa comparação já é com o Arc, porque o Core Ultra 7 155H tem o Arc Graphics 8 Xe Cores. E segundo esse gráfico, eles estão passando, inclusive eles chegam a comparar com a 780M, tá?
e mostra que um salto de desempenho, claro que eles também estão relacionando com o consumo de energia, que é de fato bem baixo. Então precisamos aguardar para ver algo mais sólido. A gente vê que nesse caso dos números brutos, eles sequer mostraram a 780M, tá? Então, até esse gráfico relaciona com o consumo. Ok. Agora, quando é gráfico só de performance, não colocaram, porque provavelmente estão perdendo, tá? Então, eles mostram, ok, tá ganhando do Core Ultra 7 155H, o que é, sim, bastante promissor, tá? E eles falam que vai ter um painel administrativo para você fazer o controle, fazer a atualização de drivers, né? Assim como a AMD, NVIDIA e Intel também fazem, o que também é uma coisa muito bem-vinda, certo? Bom, aqui nós temos uma pesquisa do mercado da Coreia do Sul, uma empresa chamada Danawa, que pesquisou sobre o socket M5, qual tipo de placa-mãe as pessoas mais estão usando. Lembrando, estamos falando de um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, a Coreia do Sul. Então você pensa assim, pô, cara, as pessoas vão comprar X670, cara, até esqueci o nome da placa, X670, só placa top assim. Mas não, se a gente for ver o resultado, na prática, a X670 é uma das menos usadas aqui, cara. A A620 começou a ser mais utilizada no início, provavelmente por conta do preço e da indisponibilidade das placas B, e logo após ela foi caindo, e cara, atualmente a B650 tem 80% do mercado. Então é a placa que as pessoas mais preferem, por motivos óbvios. Tudo que tem assim, essencialmente numa placa X, também tem numa placa B. Hoje, boas placas B dão conta de você usar até o Ryzen 9 7950X 3D sem grandes problemas, e o preço costuma ser muito mais baixo. As placas X, elas vão ter ali slots PCI Express 5.0, que às vezes faltam em uma placa aqui ou ali das placas B, mas normalmente o slot 4.0 dá conta, até porque nem placa de vídeo 5.0 tem, então as pessoas acabam preferindo economizar com razão, faz sentido fazer isso. É uma plataforma que é cara, lembrando que esse pertence ao mercado da Coreia do Sul, mas pode ser extrapolado para outros lugares. Provavelmente está acontecendo algo parecido no Brasil também. Aqui a Gigabyte está fazendo um anúncio da sua Colosso, né? Olha o tamanho dessa placa, cara. É uma TRX 50, obviamente não é para Ryzen, são para CPUs da linha profissional deles. E chama a atenção o nome, né? AI Top. Pô, Lucas, o que essa placa faz de AI? Na verdade, ela em si não faz nada. Ela é uma placa que proporciona você colocar um monte de placa, um monte de SSD e fazer todo o processamento aí por conta própria, tá? É uma placa ATX com 4 slots PCI Express X16. Eles oferecem 5.0, mas um deles pode ser limitado a PCI 4.0 dependendo da escolha de CPU que você fizer. Mais ou menos a mesma coisa nos slots M2, tá? Pode suportar até 8 slots de memória, 2 chips de rede 10 gigabits, enfim. Então é uma placa realmente muito forte, com 16 mais 8 mais 4 fases, 14 layers de PCB, cara. A bichinha realmente é muito monstruosa. Olha só o tamanho dessa placa, cara, gigantesca. Design ali bem diferenciadão, tá? Agora nós temos aqui um extenso artigo sobre a AMD falando dos Ryzen 9000. Até no vídeo que eu fiz eu falei assim, cara, eu acredito que os Ryzen 9000 possam ultrapassar o desempenho do 7800X 3D. Tipo assim, o 9700X deve ganhar de um 7800X 3D. A AMD vem agora falando que não irá ganhar. Isso levanta uma bandeira que talvez os CPUs sejam baratos. Porque assim, se a AMD lança o 9700X que não bate o 7800X 3D, por que ele vai custar mais do que ele? Não faz sentido a AMD de repente colocar no preço que é hoje e cair a série 7000, né? Pelo menos até que lance os próximos 7000, os próximos 9000X 3D. Então isso aqui foi dito pelo marketing técnico da AMD, o Donny Wally Groski, em uma entrevista para o Tom's Hardware. Ele falou assim, os novos chips Zen 5, por exemplo, o 9700X, 9950X, eles estarão próximos do desempenho dos seus antecessores 7800X 3D, mas não o suficiente para bater o desempenho, tá? Então o 7800X 3D vai continuar sendo um CPU mais rápido para jogos no mercado atualmente, tá? A AMD aproveita para confirmar que haverão um 9000X 3D, isso já era esperado, tá? Não sabemos exatamente quando, embora tem rumores que possa ser antes do que a gente imagina. Lembrando que em termos de PC, a Intel já mostrou o Lunar Lake, né, onde os núcleos Lion Cove vão ter 14% de IPC, seria mais ou menos o que a gente espera na versão desktop também, do Raptor Cove, tá?
Então, sabendo que esses núcleos serão usados nos próximos Core Ultra Arrow Lake S, que seria Arrow Lake S, só os professores de inglês, hein, cara? Da próxima geração, seria a 15ª, né? Isso daria uma ligeira vantagem para a AMD, porque se os Zen 5 já traz ali um IPC aumentado de 17%, ainda sem lançar o 3D V-Cache, eu imagino que a AMD vai esperar a Intel dar a cartada dela no último trimestre desse ano com a 15ª geração, e ela vem em janeiro na CES lançando os X3D, assim como ela fez exatamente assim em 2022, no lançamento da série 7000, ok? E aqui até cito algo diferente, cara. A AMD fala assim, que ela acredita que o X3D, o 3D V-Cache, não trará esse aumento como aconteceu no Zen 4. Isso é... por quê, né? Vamos lá. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O que eles falam aqui, pessoal, é que o 9000X3D poderia ter um CCD com um cache mais largo, maior, né? Aonde não apenas iria fazer a expansão do L3 como é feito hoje, basicamente você expande de 32 para 96 MB de L3, né? Mas também você poderia aumentar o cache L2 por núcleo. Poderia haver uma escolha. Então, a gente sabe que o L2 ele opera numa frequência, um barramento mais rápido, a largura de banda do L2 é bem maior que o L3. Então, expandir o 3D V-Cache no L3 ou no L2 poderia ser feito. Então, eles dizem que pode ter o que era feito antes, você expandir em 64 MB o L3, ou você pegar os 8 núcleos ali de cada CCD e expandir individualmente com esse cache extra o L2. Lembrando, a Intel vem fazendo incrementos no L2 já faz algumas gerações. A próxima geração vai ter um cache L2 grande. A NVIDIA também fez expansão de cache L2 na série 4000. Então, a AMD vendo, a Intel fazendo isso, a NVIDIA fazendo isso, pelo menos em placa de vídeo, aqui o artigo até cita que a AMD provavelmente está entendendo a importância de aumentar não apenas o L3, mas também o L2. Por enquanto, nós temos isso de informação, vamos aguardar. Continuando esse artigo do Tom's Hardware, aqui nós temos o vídeo que eu quero dizer, citando um outro ponto, onde eles falam também sobre o consumo, sobre o TDP do processador, que não precisou aumentar. Eu até destaquei isso quando eu falei sobre esses Ryzen 9000, onde você pega, por exemplo, o 9600X, ou melhor, o 9700X com 65 watts, cara, olha isso. O CPU tem um TDP absurdo. Olha o 7700X, 105, olha como caiu, cara. Um Ryzen 9 de 120, versão X, com clock topado, enquanto que o 7900X tinha 170. Então o que eles falam é possível aumentar a performance sem extrapolar o TDP. Tá? E cito que o CPU deles de 8 núcleos são tão bons, não precisam subir TDP. Conseguem trazer desempenho sem extrapolar isso, e aqui a gente vê mais uma vez como a AMD tem feito muito bem o seu trabalho em processadores. Vindo aqui agora para a Microsoft, o pessoal teve aí o Xbox Game Showcase recentemente, né? A gente não costuma cobrir essa parte de games, mas sim de hardware. E a Microsoft revelou umas versões atualizadas do Xbox Series X e Series S. Basicamente é um Series X com 2 TB, tá? E até uma observação, porque a mídia para fazer o SSD para fazer a expansão do Series normalmente era meio caro, então já ter isso integrado pode ser mais vantajoso, né? Ao contrário do PlayStation, que permite você fazer a expansão com SSD comum. E aí o Xbox Series S com 1 TB, salvo engano, acho que era 512 GB, né? Agora está dobrando essa capacidade. Então aqui nós vemos a foto, o Xbox Series, inclusive até esqueci de falar, versão digital, tá? Então sem mídia física, a gente fica a mídia física, queira ou não, tá acabando, tá? Aqui nós vemos a versão Special Edition, que tem um design diferenciado aqui com algo que remete ao céu, pelo que eu entendi aqui, né? O Galaxy Black com 2 TB e o Series S Robot White agora com 1 TB, com mais espaço. Esse era um dos calcanhares de Aquiles dele, né? Inclusive, ele está sendo lançado aqui na faixa de $349, né? Se eu não me engano, ele tá acho que
próximo do preço que era a versão de 512, agora realmente não acompanho muito o mercado de consoles, mas confirme para mim isso daí. O Series S é 1 TB digital por 449, Series S 2 TB por 599, então $100 para dobrar, salvo engano a mídia para fazer esse armazenamento extra era mais caro do que $100, tá? Bom pessoal, aqui nós temos então continuação desse evento Xbox Showcase, onde o IGN entrevistou o chefão da divisão Xbox, o Phil Spencer, acerca de rumores envolvendo um portátil da Xbox, né? Um PSP deles, seria XP, Xbox Portable, né? Alguma coisa do tipo. O fato é que o Spencer ele expressa o seu entusiasmo em portáteis e ele indica que há um interesse no crescimento desse tipo de tecnologia. E ele fala aqui, ó, eu acredito que teremos um portátil desse também, tá? Então, existe uma possibilidade. Ele inclusive cita que ele gosta do ROG Ally, do Lenovo Legion, do SteamOS, né, que são portáteis independentes que usam Windows ou SteamOS no caso do Steam Deck, né. Aí é citado aqui que o dispositivo ideal ele deveria permitir que os gamers usem tanto o Xbox quanto a Microsoft, né, inclusive o Steam, ou seja, imagina um portátil que eu possa jogar os jogos da minha biblioteca Xbox, também da Steam e também ali do aplicativo Xbox no PC, tá? Talvez usando o Windows, uma versão modificada do Windows, não sabemos como isso funcionaria. Mas ele até fala aqui, ó, hoje foi sobre games, mas nós teremos mais tempo no futuro para voltar e falar mais sobre plataforma. Então, tudo indica que terá. O Phil Spencer está falando, provavelmente isso vai se refletir. Bom, aqui nós temos então a Intel identificando a causa daqueles problemas de instabilidade com CPUs, especialmente Core i9, tá? 13ª e 14ª geração, onde os CPUs crashavam determinados jogos. Inicialmente a culpa caiu em cima das fabricantes de placas-mãe, que estavam liberando presets de energia demasiadamente altos para os CPUs e eventualmente causava crash. As placas-mãe passaram a recomendar usar um i9 no estoque, tipo assim, já que é para usar um i9 no estoque, eu vou comprar um i7 que custa bem menos, o desempenho é mais ou menos a mesma coisa, tanto é que eu tenho um i7 no meu PC, mas enfim. Agora a Intel está admitindo que não é só placa-mãe, também é uma falha do microcódigo, que é responsabilidade da Intel, tá? Referente ao algoritmo do ETVB, o Enhanced Thermal Boost Velocity, que trata do boost do processador. Afeta CPU de 13ª e 14ª geração, tá? Inicialmente isso veio de um vazamento lá pelo Igor Wolosek, cara, que é um ex-editor, se não me engano, do Tech Power Up, né? Agora tem o seu próprio site. Mas agora a Intel fez o pronunciamento oficial. Então, esse recurso Thermal Velocity Boost, ele afeta apenas quem? Pois é, o Core i9, cara. Pra que o Core i9, então? Melhor ficar com o Core i7, né, cara? Foi a decisão que eu tive, na minha humilde opinião. Então, a Intel está requisitando que todas as fabricantes lancem BIOS até o dia 19 de julho para corrigir. Resta agora saber o quê? Ok, vai alterar a performance, vai alterar o clock, vai alterar a temperatura? Só testes irão mostrar isso na prática, certo? A PowerColor fez uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado, cara. NPU, Neural Processing Unit. A gente sabe que hoje em dia tem se falado muito sobre NPUs nos processadores, Intel, AMD, nos Qualcomm, enfim, é a bola da vez. Embora você vê que a NVIDIA também já está falando, ok pessoal, tá todo mundo falando de NPU, mas espera aí, as minhas placas de vídeo são NPUs gigantes. E o processamento com uma GeForce, com a RTX, é muito maior do que uma NPUzinha no CPU Intel ali, cara, né? Pera aí. E aí a PowerColor fala, espera, e se eu colocar uma NPU na minha placa de vídeo? Ué, então pera aí. A placa já é tipo uma NPU, aí a PowerColor vai colocar mais uma. Ok, vamos entender essa ideia aqui. Basicamente, eles estão integrando uma NPU customizada, esse aqui é um protótipo, claro, e essa NPU, ela não faz exatamente o que você imagina, inteligência artificial, modelos, Stable Diffusion, não. Basicamente, ela é capaz de ajustar o consumo de energia e o perfil de fan da GPU em tempo real, de uma forma mais eficiente que o próprio driver faz, reduzindo o consumo de energia. Dá uma observada nesse gráfico aqui, ó. Rodando um Cyberpunk,
tá? Aqui eles observam que a porcentagem de consumo foi 22%, enquanto que o AMD Driver fez em 18%. Então eles colocaram o chip para tentar trabalhar para reduzir o consumo de energia ao máximo, perdendo um pouco de performance talvez, mas melhor do que o driver da AMD estava fazendo, tá? Então basicamente é um chip para melhorar o consumo de energia, tá? Agora algo curioso, com a NPU desabilitada, aqui nós temos uma demo, fez 118 FPS, 51 graus, 338 watts, 1918 RPM. Com ela habilitada, o FPS caiu, porque sim, vai reduzir o clock, só que às vezes essa redução não é tão significativa para você, afinal o consumo caiu de 338 para 261. A temperatura subiu, Lucas, por que subiu? Porque reduziram o RPM da placa, tá? Então as fãs ficaram mais lentas, mais silenciosas, então obviamente subiu, mas ainda está dentro de uma boa margem térmica aqui, por assim dizer, né? Então, o que vocês acharam dessa ideia da Power Color, cara? Uma NPU só para reduzir o consumo? Bom, por enquanto a gente não pode comprar isso daqui porque é apenas o protótipo, mas tem algo que você pode comprar já, que é esse notebook Nitro V15 no Mercado Livre com cupom de R$400 de desconto, cara. Esse Acer Nitro V15 é equipado com um Core i5 de 13ª geração, um 13420H com 8 núcleos e 12 threads, tá? 8 GB de RAM já no DDR5, isso que é já um notebook mais moderno. Ele tem um módulo de 8 GB, só que você pode expandir para 32 GB, inclusive no AliExpress. Tem DDR5 sodinho desse tipo aqui. Tela de 15.6 IPS, 144 Hz. Ó, até que tá interessante, cara. E vem uma placa de vídeo 3050 de 6 GB. Inclusive a mesma placa de vídeo do meu notebook atual. 4.299, na verdade, com cupom de 400 off, isso daqui vai ficar então 3.899, é isso, né? 3.899. É um preço interessante nesse tipo de notebook, tá? Aqui na Amazon, pessoal, B550M Plus, Lucas, normalmente a gente paga 820 nessa placa à vista? Pois é, mas aqui na Amazon tem parcelamento em 10 vezes sem juros, tá? Então é um diferencial para quem não vai pagar à vista, mas sim quer parcelar. Na Kabum, pessoal, nós temos uma SSD Data Lege de 1TB Gen 4, 5.000 MB por segundo. 478 já é um precinho legal no Gen 4, mas ele fica ainda melhor com o cupom 10 agora, tá? O 10 agora vai deixar ele com o preço de 431. Começa a ficar interessante, cara. Pô, é perto do preço do Gen 3 que tem no Brasil aí, praticamente. E para avisar vocês, mais uma vez, vai começar o mega saldão da Eurocopa, onde o AliExpress é patrocinador oficial. Começa entre da madrugada de domingo para segunda. Estaremos ao vivo aqui às 8 da noite. Fique com a gente porque teremos vários cupons de desconto. Voltando para o resumão, pessoal, tem um recurso da Microsoft que causou muita polêmica, que é o tal do Recall, tá? O que é isso, cara? Basicamente, no último minuto, a Microsoft decidiu tirar essa feature, tá, que viria no Windows 11 24H2 e jogou isso para a seção de preview no Windows Insider, ou seja, deixou para fazer mais testes enquanto eles podem trabalhar para corrigir e identificar as preocupações de segurança. Por quê? Basicamente, esse recurso chamado Recall faz como se fosse uma timeline de 30 dias das atividades do usuário, incluindo arquivos, sites que eu visitei e screenshots. Aí tem um pesquisador aqui chamado Kevin que identificou que mesmo atividades em banco de dados SQLite foram salvos e usuários não administrativos poderiam acessar isso, cara, que bizarro, cara. Então, quer dizer, a Microsoft percebeu que isso não ia cair bem e falou assim, peraí, não vamos lançar agora não, deixa para os insiders, enquanto a gente ganha tempo para corrigir isso, tá? Então, eles ganham tempo para eles mesmos poder trabalhar isso e eles querem reconquistar a confiança do usuário ao relançar isso daqui posteriormente. Então, não vai acontecer agora e... Poxa vida, cara, pra que isso, sinceramente, cara? Aqui nós temos um driver que a AMD está lançando, não para placa de vídeo, mas para chipset, tá? Inclusive já suportando o novo Windows 11 versão 24H2, corrigindo bugs, tá? Então se você for usar o novo Windows 11, tem aqui o novo driver para o seu Ryzen. Fique de olho aí.
Ryzen 3000, 4000, 5000, as placas, né, 6000 series, então todas aí estão devidamente atualizadas. Gigabyte está lançando um novo SSD, o Aorus Gen 5 14000, inclusive eu tenho aqui o Gen 4 7000 deles, né, é um SSD bem bonito, e ele traz o controlador Phison E26 com as NANDs Micron B58 232 layers com DDR4 como DRAM cache 1, 2 e 4 TB. Curiosamente, a versão de 2 é mais rápida. Normalmente a de 4 é mais rápida, né? A de 2 TB alcança 14.500 de leitura e 12.700 de gravação. Não vem com dissipador, apenas com aquele filme metálico que vem aqui, aquele filme geralmente de grafeno, até porque geralmente placa-mãe que tem slot Gen 5 tem um dissipadorzão gigante para colocar, cara. Então eles já mandam sempre que você vai usar diretamente na placa-mãe mesmo, né? Aqui nós temos a 4070 Ti Super da Palette GameRock Omni Black. Então eles pegaram aquela GameRock que você já conhece, cheia de RGB. Aqui tem essa parte, tem um efeito diamantado, um acrílico transparente, que na GameRock normal ela é toda brilhosa. Aqui não, é uma versão mais sóbria, sem essa iluminação. As próprias pás aqui das fãs, elas são opacas e controladas, zero transparentes para reforçar a ideia do LED. Então é uma placa bem mais discreta e sim, cara, a Palette ela sabe fazer designs bonitos, né? Essa é uma placa realmente bem chamativa, backplate aqui também bonitão, GameRock pro cara que curte e tal. Aqui nós temos o primeiro laptop com RISC-V. Pois é, RISC-V, pessoal, é um Instruct Set, assim como o x86, que é o que vocês mais conhecem no CPUs Intel e AMD, só que ele é open source, qualquer um pode ir lá e utilizar esse Instruct Set para criar o seu processador, por exemplo, né? E aqui você tem esse notebook da Deep Computer em parceria com a Canonical, lançando esse com o RISC-V, tá? E no Ubuntu ele traz o SoC Space Meet SoC K1 com 8 núcleos RISC-V rodando a 2 GHz, com 16 GB de memória, que é uma melhoria de eficiência e performance pelo menos dobrada em relação à geração passada, que tinha apenas 4 núcleos a 1.5 GHz. E traz suporte à inteligência artificial, não poderia ficar de fora, né? Falando em inteligência artificial, pessoal, a Stability AI, que é uma empresa desenvolvedora de inúmeros modelos, especialmente no Stable Diffusion, para fazer aquela paradinha legal da AI, cara, hoje em dia para o usuário é esse daqui, né? Ok, eu quero 3 cachorros vestindo capas, ok, eu quero aqui uma foto com 3 potes, um com escrito 1.5, outro SXDL, com dragões e cores. E, cara, até mesmo textos, aqui, eu quero um texto estilo pães de padaria, e o negócio simplesmente funciona, cara. E aqui eles falam que esse novo modelo, tá, está mais otimizado para rodar em GPUs de consumidores. E isso impacta, inclusive, no menor uso de VRAM. Então essa otimização que eles fizeram deve rodar em placas mais fracas, por assim dizer. Aqui nós temos outros exemplos, ó, um porco translúcido dentro de um porco menor, tá? Então, cara, é cada doideira. Eu já brinquei muito com esse negócio de criar essas imagens aqui, é bem legal, cara. Então você vê que o negócio realmente está bem avançado. E aqui a complementação fala que a NVIDIA vai conseguir usar os Tensor Cores, tá? Para impulsionar a performance até 50%, vai precisar baixar o Tensor RT Model para poder funcionar. E no AMD não vai precisar baixar nenhum modelo, em tese vai funcionar usando o hardware normal que tem por lá, ok? Bom, aqui nós temos a SK Hynix, assim como a Samsung anunciando o GDDR7, produção em massa para 2025, primeiro trimestre, então isso indica que deve ter placa de vídeo nova nos próximos meses, tá? Eles citam que ela vai ter até 40 gigabits de largura de banda, isso é maior do que os 32 gigabits anunciado pela Samsung, então inicialmente seria, por hora pelo menos, a mais rápida do mercado, cara, a oferecer densidade de chip de até 24 gigabits, ok. Temos aqui, pessoal, o novo bundle da AMD, onde ao comprar uma 7800 XT ou a 7700 XT, você vai poder escolher 2 jogos da lista Avatar, Starfield, Lies of P e Company of Heroes 3, tá? Então, isso aqui vai agora de junho, dia 11 de junho até dia 20 de julho. Eu fui consultar aqui se o Brasil está fazendo parte,
e pelo esse documento da AMD está fazendo parte. Tem que ver agora quais lojas estão oferecendo isso, né? E até uma curiosidade aqui, o cliente do Japão só pode escolher um jogo. Por quê? Não entendi. Mas não fala nada sobre o Brasil, então teoricamente está funcionando por aqui também, tá? Certo, pessoal. A XFX está lançando novas placas com fãs removíveis. Isso aqui não é exatamente novidade, eu já vi várias placas. Eu tinha aquelas da Sapphire Nitro, cara, que você podia trocar a fã e colocar um kit de fã RGB, cara, era muito legal. E era bem simples você remover, era 3 parafusinhos, ela saía porque ela não tinha fios. Eram como se fosse uma conexão de PCB. Tipo aquelas fãs magnéticas que você só encosta, é tipo aquilo ali. Né? E aí eles estão lançando aqui a XTX, GRE e 7800 XT com esse design. Você pode trocar as fãs, inclusive, de cor diferente da placa de vídeo originalmente que você tem. Tá? Então eu posso colocar as fãs pretas na placa branca e vice-versa. Bom, pessoal, no campo dos rumores, cara, isso daqui parou a internet porque teve um vazamento na Epic. Pois é. E não sei se vocês se lembram, mas teve um vazamento no GeForce Now em 2021, cara. Eu quero relacionar isso aqui para vocês, porque nesse vazamento do GeForce Now, muita coisa se confirmou, tá? Por exemplo, aqui, eles falam que teria para PC, vamos lá, aqui, ó, Ghost of Tsushima. O que chegou nesse ano? Ghost of Tsushima. God of War, ok, já tinha, né? E entre outros games que eles citam aqui que acabou vindo para PC também. Então esses vazamentos, muitas das vezes, eles são confirmados. Então, nesse vazamento apontou Last of Us Part 2, cara. Talvez o jogo mais premiado da indústria, o único que eu platinei, cara, na minha vida. Jogaço, cara. Last of Us Part 2 é um excelente, é um masterpiece, cara. Do PlayStation 4, PlayStation 5, e tudo indica que vai vir para PC. Afinal, já tem um, não tem por que não ter o 2 no PC, né? Esse negócio de, a Sony coloca a primeira versão só para as pessoas comprarem o Play 5. Lançou God of War Ragnarok para PC, não é? Então não tem esse negócio de, eles querem que os PCistas comprem Play 5 também. Não. Eles querem ganhar dinheiro. E provavelmente a Naughty Dog está esperando lançar a série 2 na HBO, tá? Para anunciar junto o parte 2, cair um raio pro outro. Assim como fizeram na parte 1 da série. Lançaram o jogo parte 1 para a série parte 1, tá? Então esse vazamento, inclusive falou sobre outros jogos, aqui o Final Fantasy IX, Final Fantasy XVI, alguns remasters, falaram sobre Red Dead Redemption 1 portado para PC, que é uma coisa que o PC espera há muito tempo. Basicamente os jogos não lançados estão em codinomes, por motivos óbvios, né? Aqui no caso então tem a Bethesda, a Sega, a Sony, aí a gente vê aqui God of War Ragnarok, já sabemos, foi confirmado, tá? Until Dawn, e aí você vê aqui esse Utah seria o Last of Us Part 2. Então agora é questão de tempo, já tem rumores falando que eles têm o Last of Us 2 portado para PC já há mais de um ano, só esperando o tempo certo para poder lançar. Bom, outro vazamento, pessoal, a gente sabe que, segundo vários rumores, nessa série 8000 da AMD não vai haver uma competição na série high-end, junto com as 90 da NVIDIA, 80 talvez não, vai voltar como era na série 5000, que a AMD lançava lá, cara, 5700 XT e 5600 XT. Puxa vida, cara, espero que isso não aconteça, cara. Bom, aqui nós temos uma lista de pré-embarque que foi divulgado com o chip Navi 48, que seria referente a uma 8800 no máximo, uma 8700 ali no pior dos casos, tá? Então, ok, cara, espero que isso não aconteça, espero que a AMD possa competir sim com outras placas 80 e 90, porque isso faz falta. Já é só NVIDIA, já não tem Intel, a Intel tá brigando lá embaixo, olha lá, cara. E até uma observação aqui, porque teve a Computex, a AMD não citou nada sobre isso. Talvez nem esse ano venha, tá? Espero que isso aqui esteja errado, tá? Agora nós temos o 9600X versão de engenharia. Essa versão de engenharia ela não vai ser lançada para as pessoas, é uma versão que, cara, o engenheiro deixou vazar, emprestou para um amigo ali, e fizeram overclock 5.7, que é o mesmo clock do Ryzen 9, tá? Ponto 871 single core, que equivale ao 14900K. Tá forte, hein, cara? É um Ryzen 5, viu?
E a pontuação multicore, claro que é inferior, equivaleu a um 5800X em 3. Então você vê, é uns 6 núcleos do nível de um 8 núcleos da geração antepassada, 2 vezes, né? Certo. Continuando aqui, testaram também no AIDA 64, tá? E no AIDA 64, o 9600X fez uma largura de banda no L1 de 3.7 terabytes por segundo, enquanto que o 7600X faz 2 terabytes. Cara, 85% mais rápido, bizarro. É aquilo que a AMD falou. Lembra que a AMD falou isso? Olha aqui o gráfico, ó, que eles estavam melhorando a largura de banda no L1 e no L2, tá? Graças às melhorias das instruções e tudo mais, tá? Aí você vê aqui o L2 de 1028, que é 1 terabyte por segundo, sai para 1.8 terabytes por segundo. Também é uma vazão assim, cara, grande pra caramba, cara. É um grande salto de performance. Vamos ver na prática. Números são bonitos, mas os testes na prática precisamos ver. Só confirmando, pessoal, para quem não viu, o gráfico integrado continua exatamente o mesmo da geração passada. Eu acho que poderia ter um gráfico integrado melhor, tá? Já que não tem tanta diferença em relação ao X3D da geração passada, pelo menos reforçasse um pouquinho o gráfico, talvez seria um diferencial de venda. E aí o rumor aqui do Clube 386 sugere, ele estava lá na Computex, conversou com algumas fontes, e ele fala que a AMD poderia lançar os 9000 X3D em setembro. Ué, quer dizer, em julho vai ter os 9000 normal, e já em setembro teria os X3D, cara? Eu acho estranho isso acontecer, porque o X3D é a carta na manga da AMD, que é o quê? Ela lança em setembro, ok, a Intel vai e lança em novembro, a 15ª geração, beleza, lança na CES os X3D como eles fizeram na geração passada. Até nós temos aqui informação que fala que dos Ryzen 5000 para o primeiro X3D demorou 17 meses. Dos 7000 para o primeiro X3D demorou 7 meses. 9000 demoraria menos? Talvez, mas eu acho mais provável que eles lancem sim na CES. E aqui nós temos, pessoal, os vazamentos da RTX 50 Blackwell, tá? Os vazamentos do Copete 7Kim geralmente são bem confiáveis, ele acerta muita coisa, dão conta que a 5090 teria 192 SMs contra 144 da 4090, barramento de 512 bits, com o GDDR7 monstruoso, cara. Olha isso daqui, cara. Essa placa vai ser muito forte, velho. A 5080, mesmo barramento da geração passada, só que com o GDDR7 a largura de banda vai explodir e mais SMs também. A 5070 também teria GDDR7, 192 bits, mesmo barramento da passada, com 50 SMs, aqui seria menos do que teria hoje a Super, né? A 5060 Ti também GDDR7, também mesmo barramento, mesma quantidade de SMs, e a 5060 com menos SMs, mesmo barramento, e GDDR6 também. Estranho, cara. Teria que ver o que ela traria de diferencial aí. Espero ter gostado, mais um resumão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.